Aê! Ao vivo estamos! Deixa eu ver se eu consigo achar aqui a Ju pra poder já convidar ela. Param, papam, 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 papam. Param, papam, 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 papam. Pam, param, param, papam, papam. Cadê Ju? Ju! Entra aí, amiga. Pede aí. Pede aí pra entrar. Cadê tu? Entre, entre. Aê, agora chegou. Tá indo, tá indo. É só rezar que a conexão não cai. Eita, cheguei! Tô te ouvindo e tô te vendo bem. Assim espero que mantenha, mesmo com a chuva que tá para cair. Pô, Como nem é que me fala que já começou. aqui não, aqui tá só ameaçando. Tá aquele bem garoinha estilo São Paulo, né? Aham, aham. Tá garoíssima estilo São Paulo aqui, mas tá só ameaçando assim uma trovoadinha. Meu único problema é hello! Meu único problema nesse caso é se por acaso a internet falhar. Ai, não me Eu já fala tô isso não, nem fala nisso. Vamos até mudar de assunto. Já até tinha colocado aqui para tentar 4G, mas eu não sei se o 4G aguenta isso, não. Ai, Bom, bem-vinda, Ju! Boa tarde! Tudo obrigada. bom Tudo junto? ótimo. E nós, para começar a falar desse lance super importante, mas primeiramente, vamos fazer aquela apresentação de sempre? Você Sim. apresenta ou a gente faz cada um de uma coisa? Pode ser cada um de uma, eu acho mais legal. Adoro apresentação cruzada. Beleza. Também. Posso apresentar então? Gente, boa tarde. Essa é a Ju. Ju eu conheço desde 1800, enquanto a gente vivia nas cavernas, Isso. com rádio CD. Lembra? A gente Nossa, está cara. no mesmo curso, mas continuamos juntas, temos paixões em comum. Quem está aqui há bastante tempo sabe que a Ju está aqui comigo desde sempre por conta de Backstreet Boys e companhia. Né? A gente nem tem coisa em comum. E a É. Ju fez intercâmbio na Inglaterra, pessoa chique. A Ju tem agora alunos particulares. A Ju é uma pessoa super, super, hiper, mega ativa e independente em relação a fazer ele acontecer. O que mais, Ju? E vivo com emoção, né? Essa parte aí é 100% sua, 100% vive com emoção. Eu estou em emoção todos os dias. A contar do dia Isso que aí. abriu, acordou para até hoje, entendeu? Viver com emoção. Pô, é bem isso. Ótimo. E agora, para os meus seguidores, né? Eu creio que todo mundo já conhece a Mayla, porque nós já fizemos live aqui, né? Mas se tiver alguém que ainda não conhece, como ela disse, nós estamos juntas desde 1800, alguma coisa, né? Na época em que os professores usavam aquele radinho pequenininho com CD que falava pausadamente, né? Assim, para você não se perder. Somos professoras, trabalhamos juntas por muito e muito tempo, né? Temos paixões em comum, né? Muita coisa em comum. Viramos amigas, né? A Mayla, além de ser professora, ela também tem o trabalho de guia de turismo na Disney, né? Então, se vocês têm interesse em fazer uma viagem para Disney e tudo mais, interesse em entender um pouco mais, fazer toda essa situação aí de, como é que se diz? De simulação, né? De saber É uma os consultoria, detalhes. Isso, é só entrar em contato com ela, tá bom, gente? vamos que vamos, let's. Não existe essa Let's que expressão, gente. É let's. brincadeira. Essa expressão não existe, é brincadeira. Só para as pessoas terem certeza de que a gente não é louca. Tá? Porque nós somos É, pelo loucas amor de controladas. Deus. Isso. Somos controladas. Então, sejam bem-vindos à nossa reunião maluca de domingo, nossa conversa de domingo. Era para trazer algum aperitivo e bebidinha, caso alguém quisesse. Eu só trouxe água mesmo, porque eu sou a pessoa morrendo de sede, Também. né? Então a minha água está aqui lá. E para começo de conversa, bom, boa tarde, bem-vindos. E a gente vai começar falando justamente sobre o que é essa diferença entre sotaque, a parte de pronúncia e o que seria o ritmo.
dando exemplos pessoais mesmo da nossa língua e do nosso dia a dia, para você entender o que é cada um, para depois a gente explicar o porquê que isso é tão importante, por que isso atrapalha ou ajuda na hora de se comunicar numa língua que você está estudando. Vai, Gil, pode começar. Exatamente. O que é sotaque? Como eu gosto de tudo muito resumido, assim, né? Pequenininho, curto, aqueles bizus, né? Então, eu vou colocar aqui em poucas palavras, né? Que meu aluno já sabe que eu faço muito isso. Vamos lá. Sotaque, eu vou ligar, né, a duas situações. Está ligado a questões culturais e regionais. Pegaram isso? Isso é o sotaque, tá? Ele está ligado a isso. Cultura, região. Beleza? Foi? Beleza. Exemplinhos, a gente no Rio de Janeiro tem um sotaque bem específico carioca, marcando aquele famoso R, o S de chiado que a gente faz assim. Biscoito. Porque biscoito é biscoito, não é bolacha, minhas amigas aí que desculpem. Biscoito é biscoito. Tá escrito no pacote. Tá escrito no pacote é o que vale. Né? Nunca vi pacote de bolacha. Tem um ou outro, mas é raro. Então eu acredito só naquele daqui de bolacha. 90% do biscoito é biscoito. Isso é um sotaque carioca. Não significa que a pessoa que fala biscoito, você fala bolacha, está falando errado. Uhum. Aí vem a questão regional, como a Ju falou. Regional, a parte cultural também, porque aí entram detalhes também do que vem a ser o ritmo. Né? O ritmo da fala. Eu adoro os meus amigos do Nordeste e do Norte falando com aquela musicalidade deles, gente. Eu acho coisa muito fofa. E aí é o ritmo da fala, que mistura um pouco com a ideia de sotaque. Porque justamente o ritmo da sua fala marca a sua individualidade. Se alguém prestou atenção aí no nome da nossa live, é justamente sobre isso. É o ser o seu superpoder. A sua identidade é seu superpoder. É quem torna você individual. Perfeito, acho lindo. Que torna você único, né? Exato, até porque você não tem que copiar tudo do outro, senão você não vai ser você mais, né? Quem é você? E essa é a ideia. Quando a gente está começando a aprender um idioma, a gente se confunde bastante e tem esse problema de você tentar copiar como a pessoa fala para você entender como funciona aquele idioma. Ok, beleza, mas se você está pronunciando claramente, a pessoa vai entender. A gente vai falar sobre isso mais pra frente, mas eu só tô dando spoiler aqui dessa situação. Né? E mais algum exemplo agora em relação à parte regional, a gente pode pensar em Brasil e Portugal? Exatamente. Exemplos, amiga? Tem a questão das palavras que são completamente diferentes, né? E tem aquelas que só a pronúncia é diferente, né? Por exemplo, o pessoal que em Portugal, né? O que seria um banheiro? Eu não sei falar português de Portugal, tá? Então eu tô falando assim bem. O que seria um banheiro em Portugal? O que é um banheiro aqui? O que é uma fila em Portugal? O que é uma fila aqui? Gente, entrar na bicha é sempre complicado por aqui, porque as bichas do Brasil são muito grandes. Exatamente. Então, esse é o exemplo assim mais simples que a gente pode dar, né? Que vem da nossa própria língua, né? Mas em questão ao inglês, né? Tem aquela coisa do inglês americano, britânico e australiano. A gente pode pensar no tomate, por exemplo, né? Se eu estou nos Estados Unidos, eu vou falar tomato, né? Se eu estou na Inglaterra, eu vou falar tomato. Se eu estou na Austrália, eu vou falar tomato. Ou no Canadá, né? Então, é a mesma palavra falada de formas diferentes, ok? Exatamente. Gente, uma trovoada, que monstro agora. E também, eu acho que é a mesma. Cheguei a olhar pro lado, assim. Chegou aí e aqui, eu só escutei o barulho. Bom, espero que não derrubem a gente. Também. A chuva caia, mas não em cima da gente. Ah, não, pelo menos, né? Chega, tá bom, suficiente. Aí justamente essa questão que confunde a galera, porque a questão de pronúncia, se você errar a pronúncia específica de uma palavra, se não for em relação ao sotaque dela, de diferentes localizações, mas a pronúncia, trocando por uma outra letra que não funciona naquele idioma, você pode falar uma coisa que vai te complicar. Isso me lembra dos meus alunos de sábado. Se tiver alguém por aí depois vai ver esse negócio, vai entender o que eu estou falando. Porque a palavra party, se você não der essa pausa para falar o R do party, ou então falar party do britânico, você vai acabar falando pinico, party.
Aí eu fui no pinico, então o quê? Foi. Não faz sentido se você não colocar a palavra da forma clara, a pronúncia clara do que é aquilo, a pessoa não vai, de fato, entender o que você quer dizer. Não vai ficar óbvio para a pessoa. Como eu reverto isso do pessoal do inglês falando português? Eles não têm o som nasal. A gente já falou isso da outra vez, né? Aí, quando a gente vai falar... Quando eles vão falar alguma coisa tipo pão, mão, macarrão, não sai, gente, aqui. Sai mais de dentro lá de trás. Então, o que eles falam? Pau. Imagina ele na padaria comprar um pau. Enfim. Mas é porque é o som que não foi adequado. Porque se você observar o português, essa palavra, desse jeito que eu falei, ele vai confundir com outra coisa, vai te zoar. Isso. Então, a gente tem que necessitar de clarear o que é pronúncia, o ritmo em relação a como você fala e a pronúncia daquela palavra ficar clara, para isso não te atrapalhar. E aí a questão do sotaque, às vezes confunde a pronúncia com o sotaque. Isso. Sotaque todo mundo tem, cara. Você vai ter sotaque seu, pessoal, sempre. Não tem como, porque eu não tenho sotaque. Como assim você não tem sotaque falando inglês? Lógico que você tem sotaque. Falando português. Não tem sotaque. Pronto, aceita. Agora, a questão é como você trabalha isso. É a pronúncia que está te atrapalhando ou é somente o sotaque? Porque sotaque todo mundo tem. Agora, se a pronúncia ficar imprecisa, incorreta, aí a pessoa pode não te entender. E é isso que a gente veio tratar hoje. Começamos com exemplos específicos de... Vai. Não, que eu falar do sotaque, da mesma forma que eu liguei a uma palavra, né? Eu queria ligar a pronúncia também. A pronúncia está ligada ao estudo, né, dos sons, das letras, da fonética. Então, se você tem um problema, né, como a Mayla falou, a sua fala, ela está imprecisa, você não está conseguindo falar de forma correta, isso não tem a ver com sotaque, tá? Tem a ver com pronúncia. Vai estudar fonética, os símbolos fonéticos, o sonzinho de cada letra, o que é né? O que é O. Às vezes, justamente, às vezes eu falo nem para estudar os símbolos fonéticos, é entender onde produzir o som. Às vezes a pessoa está iniciando, de fato não vai fazer muito sentido para ela entender quais são aqueles símbolos que a gente ama, né? Mas a gente ama. Porque a gente não tem. A gente não tem fazer exercício com a boca. Sabe quando você vai para academia pelas primeiras vezes, dói tudo? Porque você não está acostumado a exercitar aqueles músculos. É isso, porque a gente não tem o uso dos músculos da boca nesses específicos modos. Então a gente tem que treinar como produzir. E se a gente não tiver um referencial, coloca mais para trás a língua, faz não sei o quê, a pessoa não vai conseguir entender onde produzir o som. Ela vai acabar falando o que ela acha que é. Ela vai continuar repetindo o errado por estar ali sempre vendo o errado acontecer no dia a dia. Isso acontece com muita gente, não é só aluno não, com professor também. Quantas e quantas pessoas eu não vejo falando coisa de forma errada porque ela foi ensinada assim. De forma errada. E ela pegou, ela não teve fonética, né? Ela não teve fonética. Ela ficou. Isso não é só com inglês, né? É com qualquer outra língua. Quando eu comecei a estudar francês, eu tive uma aula só para estudar R. E eu lembro que nesse dia, me lembrei completamente pelo que você falou, olha só. Eu cheguei a casa, eu tava com isso aqui tudo doendo, de tanto treinar os R's do francês, do tipo de E e R, eu não aguentava, tava doendo muito aqui. Né? O professor falou, não, depois vai acostumar, vocês vão pegar com mais facilidade, mas a primeira aula foi uma sofrência, né? Justamente porque ele queria pegar nisso ali, né? Na gente e trabalhar. Aí você falou da dor e eu me lembrei, acontece mesmo, gente, aconteceu. Dói sim. Até porque, por exemplo, a minha maior dificuldade do inglês, a primeira tentativa, todo mundo sabe, pelo menos quem estava aqui há muito tempo, quem estava só com a Ju e não viu as nossas lives juntas, que foram várias, foi o bendito TH no início. Porque a gente não tem esse som. O máximo de perto que a gente tem é quem tem uma língua presa. E eu não tenho língua presa. Então eu não sabia como produzir. Quando a gente ouve algo, a gente acha que é aquele som. Se você falar rápido, think. É think. Mas se você falar I think, eu pia. Eu pia. Ótimo, eu pia. Sabe, de lavar a mão? Eu pia. Você é uma pia. O que é pia? Tem a ver com a história. Né? Porque a gente pega
o que a gente já tem de som acostumado ao nosso dia a dia, mas não é aquele som que é de fato. E quando você aprende e você reconhece, você tem aquele registro do som, você entende de fato como produzir e como ouvir, você consegue saber a diferença. Então, esse costume de entender o como produzir e o como, inclusive, você trabalhar isso vai fazer toda a diferença. E é para isso que a gente está aqui. Exatamente. O que mais eu tinha que lembrar? Lembrando que nós amamos fonética, tá? É por isso, gente. Mas é muito bom aprender coisas novas, né? É, assim, é muito bom. O som, você entender a produção dele é importante, porque é onde você vai deixar de errar a pronúncia daquela palavra. Exemplo, a gente tem o nosso ritmo e a nossa forma de falar do Rio de Janeiro. Se eu vou falar o R do interior de São Paulo, é 100% diferente do famoso R carioca. E aí eu vou ter que treinar para poder falar isso. Apesar de ter uma vez que tem uma frase que eu só consigo falar com esse R. Camila, beijo, onde é que ela esteja. Ela é do interior que eu conheci no Cruzeiro dos Backstreet Boys. A gente se encontrou lá e a gente tinha uma frase que ela que me falou essa frase, eu não sabia que a frase existia, tá? Segundo ela, é de alguma coisa assim, de bordão, tinha na internet ou na TV, eu não lembro, faz um tempo isso. Eu só consigo falar essa frase com sotaque paulista do interior, que é melhor da melhor do mundo. Eu não sei de onde surgiu isso, mas eu só consigo falar com esse sotaque, porque quem me ensinou essa frase foi ela. Uhum. Então eu não consigo falar melhor, eu falo a melhor da melhor do mundo. A gente estava falando alguma coisa sobre a questão do Cruzeiro, não sei o quê, da gente estar se achando porque estava lá, não, porque é melhor da melhor do mundo. Eu não consigo falar assim. É sotaque. Isso. Né? Essa é a questão principal da observação. Uhum. Diferente de pronúncia. Porque a pronúncia de melhor e melhor, nesse caso, o que mudou é um som, no finalzinho, que não modificou a palavra. Essa é a observação que a gente tem que fazer, da diferença do sotaque para a pronúncia. A pronúncia das duas palavras, no caso, é a mesma palavra, são de formas diferentes, as duas são aceitáveis, as duas existem, então as duas estão certas. É diferente de você colocar o som do brasileiro, que não existe no inglês, e tentar falar uma palavra que não é aquele jeito, tipo I think. I think, eu queria. Não vai ficar legal, eu queria, a pessoa não vai entender. Não vai fazer uma frase, né? Diga uma frase, eu queria, tu cozinha, não, tu lavabo, tu armário, ele... gente, não faz sentido. Então, essa é a observação. Beleza? Mas a gente trouxe alguns assuntos mais polêmicos também, além de só essa observação. Sim, sempre indo mais, né? Se não tiver polêmica, a gente nem chega, né? Isso. Nem ia botar o brinco pra isso. Também... Eu queria fazer uma observação também sobre a situação do ritmo. Da mesma forma que eu fiz com pronúncia, sotaque, para quem quiser aí anotar, né, com uma palavrinha só ou duas, o ritmo está ligado a ênfase e stress, né? Stress de estar estressado, irritado. Mas de você estressar a palavra, né? Onde eu vou colocar o stress ali, aonde eu vou dar ênfase quando eu estou falando. Entonação, exatamente, de quando é uma interrogação, de quando é uma exclamação, né? E quando é uma afirmativa, uma negativa. Então, tudo isso, o que você quer enfatizar ali no momento, tudo isso está ligado a ritmo, beleza? Para quem estiver aí, pegou o sotaque, pronúncia, isso é do ritmo. E falando em ritmo, agora você pegou o link, deixa eu pescar aí. Ritmo me lembra que a gente já tem em comum de observar linguagens, né? Que a gente estuda, que a gente conhece. Isso me lembra a vez que eu fui para o Peru pela primeira vez, eu não tinha segurança em falar espanhol. Então, o que eu pensei? Vou eu observar o que a moça está falando, o tour vai fazer 2 vezes, né? Tipo, primeiro em espanhol, depois vai fazer a mesma frase em inglês, eu vou esperar em inglês. Fiquei esperando em inglês. A gente vai começar no inglês. Tô esperando. De repente eu escutei Pacific Ocean. Aí eu. Peraí, Pacific Ocean não é em espanhol. Dá pra falar inglês? Gente, eu não notei. Caraca, perdi tudo. Quase que eu falei, moça, volta, por favor, repete, por favor, o que eu perdi. Por quê? Eu fiquei esperando o ritmo do inglês. Ela estava falando errado a palavra? Não, eu entendi o Pacific Ocean. Só que o problema é que eu estava distraída escutando o ritmo do espanhol e o ritmo que ela usou no inglês era o mesmo ritmo do espanhol. Ela não colocou o ritmo da língua inglesa.
Atrapalhou a gente entender o que significava a palavra? Não. Mas o que atrapalhou foi que eu achei que ele não estava falando espanhol no início. Então, eu fiquei meio atrapalhada nesse início. Depois que eu entendi, deu para reapitar a situação e foi, né? Deu para entender. Só que o ritmo tem a ver com a questão do sotaque e a sua identidade. Sim. Quando a gente Porque passa a analisar a gente isso, reconhece, sim, a gente reconhece o falante nativo, se você já tem contato com aquele idioma, pelo sotaque dele. Mas é diferente de você errar a pronúncia e falar outra coisa. Com certeza. Né? Isso é a observação. Catinha! Uhul! Bem-vinda! Professora de inglês, gente. Ah, que legal. Aí... Potterhead junto aqui com professoras mágicas. Vamos fazer uma live sobre as professoras mágicas, então. Vamos, precisamos, né? Imagina, agora da 4, dá pra colocar eu, você, Kátia e Mari, imagina. Eba! Yes, eu tenho que matar. Harry Potter, a vida inteira. Já quero. Bom, voltando aqui ao nosso foco, pra gente não deixar as pessoas perdidas, a gente queria começar fazendo exemplos de atores e atrizes famosos que a gente entende a diferença de sotaque, a parte pronúncia deles, e o que de fato eles consideram um inglês correto, o que seria o broken English. Né? O que é broken English? Seria inglês errado ou seria inglês com muito sotaque? As duas coisas. Quer começar, Júlia? Começa exemplo. Exemplo 1. Sim. Então, né? Não, que isso? O broken English, né, ele é utilizado realmente com esse sentido pejorativo, né? O que seria isso? Com um sentido pesado, errado, feio. E tem muitas pessoas que fazem uso de nomear o seu inglês como broken English, né? Eu ia falar in order to, mas tudo bem, vocês entenderam. Com o sentido... difícil pensar nos dois ao mesmo tempo. E fazer realmente tá assim, mangando de você, né? Fazendo assim uma chacota com você, com o seu inglês, né? E nós temos exemplos aí de artistas, né? Falo primeiro dos artistas ou exemplo da nossa real life? Qual você quer primeiro? Fala dos artistas, depois deixa pra gente. Isso. Então eu não sei se alguém já assistiu série de comédia, né? Que não sei se pode falar o nome. Não sei se pode falar o nome. Acho que a série pode falar o nome. Assim, enquanto você não falar o concorrente do Instagram, você pode falar o nome. Tá. Então, The Big Bang Theory, né? Que eu gosto muito, sou viciada nessa série. E tem um personagem lá que é o Raj, né? O Raj. E ele é um cara sensacional, né? Ele é um cara sensacional, inteligentíssimo, né? E o fato curioso sobre ele, né? Tem dois fatos. O primeiro é que todo mundo se dá bem, né? Na série inteira, ele sempre se dá mal. O final, todo mundo tem um final feliz. Ele continua sendo ali um indiano que não se dá bem, que fica solitário, né? E uma questão... O Robin, né? Ele é o Robin. Isso aí. E uma questão que eu e a Mayla falamos muito sobre isso é que ele tem um inglês muito bonito, mas ele foi obrigado, né, a forçar o sotaque, como se ele tivesse um sotaque assim mais forte do que o normal, né, para fazer aquele sotaque de indiano, para mexer ali no inglês dele, vamos dizer assim, né, como se ele fosse modificar o inglês dele ali, criar falhas no inglês dele, né, para dizer que o indiano tem esse inglês, entendeu? Né, de uma forma pejorativa. Algo geral, exato, pejorativo mesmo, né? O que acontece com a novela de época da nossa TV? Eles pegam os atores e atrizes e trabalham sotaques da época. Ou então, se for regional, eles pegam e trabalham o sotaque regional da pessoa. Mas nesse caso, se tiver alguém internacional, observa que os atores e atrizes têm que reforçar sotaque de outros países. É mais ou menos essa ideia, só que em inglês. E mesmo que a pessoa conseguisse falar o inglês maravilhoso, ou no caso o português maravilhoso, vindo de lá para cá, eles eram obrigados a fazer esse sotaque forçado, né, carregado, para a pessoa entender que ele é de fora, que ele não vai falar o inglês perfeito igual a pessoa. Exatamente. Outra que eu amo de paixão, que eu passei o vídeo para Ju ver, é a América Ferreira, gente. Ela é tudo de bom. Ela cansou de perder trabalhos, porque aí vem questão preconceito e autoaceitação. Porque ela era americanizada demais para fazer uma latina,
Quem não conhece é a Ugly Betty, tá? A que fez a Ugly Betty, que também tem aquele filme dos Jeans Viajantes. E tem mais um filme também que ficou famoso, mas eu não lembro o nome dela. Ela não conseguia forçar esse sotaque latinizado, né, que ela chama, muito claramente de errado, né, o sotaque que seria o incorreto para o nativo. Ela tem o sotaque de nativo porque ela nasceu lá, os pais dela são imigrantes. E, ao mesmo tempo que ela era muito americana para ser latina, ela era muito latina para ser americana. Exatamente isso. E aí ficou preso naquilo ali, naquele estigma, né? Isso é muito ruim. E como é que ela ia arranjar um trabalho? Quem era ela, né, no mundo? Eu sou muito latina para ser americana, mas eu sou muito americana para ser latina. Mas eu sou latina. E eu sou americana. Não existem pessoas como eu. E detalhe, existem várias. Esse aqui é o detalhe que eles não conseguem entender a questão ali, né, da galera que comanda as situações, que eles ainda não entenderam que as pessoas no mundo real não têm que ter aquele sotaque eterno de forçar o latino. E isso, inclusive, atrapalhou a carreira daquela que é mais bem paga, de Hollywood. Porque sotaque ela tem. Só que hoje ela trabalha isso de uma forma que fica claro. Ela não tem que falar igual a americana. A questão é, e ainda tem esse detalhe, vão deixar ela representar uma americana? Não vão. Não, nunca. A Sofia tem o seu sotaque, graças a Deus. É a identidade dela. Só que a questão é o pessoal entender que existe, sim, a questão do sotaque, e se a pessoa quiser, de fato, entender como arrumar um pouquinho mais para perder aquele carregado do sotaque, que ela tem hoje pouco, comparado ao que ela já teve quando chegou lá, né? É a questão de entender como funciona o som. E mesmo assim, ela só vai fazer isso se ela quiser. Só que, mais uma vez, cai no mesmo conto da América. Ela vai ser muito latina para fazer uma americana. Isso. Vai ficar sempre preso naquilo ali, como ela mesma disse. Exato. Né? Aquela falta de para onde correr, por conta justamente da forma que ela fala. Né? E ela fica presa àquele pedacinho. Ela chegou a contar, né, na palestra dela, que teve um papel que ela fez e o diretor, eu acho, falou que eu gostei muito de você. Da América. Pra gente não confundir a Sofia com a América. Ah, tá. Oi. Mas nós já contratamos um latino, ou seja, a cota de latino já estava do filme, olha isso. Sabe quando o pessoal fala de cota de negros, cota de indígenas? Lá tem cota de latino também. Cota de latino. Ela falou, ela não sabia mais o que fazer, porque ela não conseguiu papel nenhum de americano, não conseguiu o único papel que era para latino, e ia fazer o quê? E teve uma outra vez que ela falou que adoraram ela, só que eles tinham que esperar fazer o casting, né, da contratação do elenco branco. Eu vi isso também falando. É exatamente isso. Agora você vê, né? São os papéis principais. Aí eu digo, a questão é justamente essa. A gente tem que entender, nesse caso de sotaque, pronúncia, Hollywood, essas coisas, que inglês é uma língua franca. Ela é falada pelo mundo inteiro. Sotaque você vai ter sempre, não importa de onde você esteja. Agora, o entender que o inglês é uma língua para se comunicar globalmente, é isso que a pessoa tem que aprender a fazer. Em inglês você está conseguindo se comunicar na língua, beleza, você atingiu o seu objetivo. Agora, o seu sotaque é seu. É a sua identidade. Exato. E é o seu superpoder porque é você, é o que te torna você. Isso. A minha forma de falar é diferente da forma da Ju falar, mas a gente se dá bem, a gente se entende. Estou falando do meu jeito de falar português, ela está falando do jeito dela. Todo mundo se entendeu. Meu ritmo desesperado correndo. Sim, porque eu falo correndo, e isso é normal em português, por isso que eu falo correndo em inglês, tá? Sorry. Mas eu sempre aviso, não entendi minha vida, tá, gente? É o fato engraçado também, né? Minha mãe também fala assim, muito rápido, muito mais rápido do que eu, né? Minha mãe fala igual a você, muito rápido. E aí, uma vez eu recebi um amigo aqui, né, da Holanda,
E eu acho que eu já até contei isso uma vez. E o meu pai fala pausadamente, super explicado. É normal do meu pai, ele fala tudo assim, né? Eu tô entre os dois, não tô em nenhum canto específico. E o meu amigo falou assim: Nossa, o seu pai ele fala tão bonitinho, tão explicado. E a sua mãe fala assim: Ó, blá 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 blá. Ele falando inglês comigo, eles falando, né? Blá 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 blá. Que ele não conseguia acompanhar o ritmo da minha mãe, porque ela fala muito Exato. rápido. Isso é uma coisa que a gente tem que falar para o pessoal, de tanto aprendendo português quanto aprendendo inglês, é que você não é obrigado a entender a pessoa falando correndo. E eu faço para os meus Uhum. alunos. Porque se eu falar correndo, você pode pedir para eu falar mais rápido, ou mais pausadamente, porque eu falo rápido. Mais Né? rápido Então, não você dá, me porque ela ouve, não mais fala rápido, rápido. por favor, não entendo nada. Mas falar pausadamente, falar pausadamente, por favor, me peça. Porque a pessoa não é obrigada a entender o que você está falando, porque você nativo fala correndo, e eu que estou aprendendo tenho que me virar dos 30 para poder entender. Eu fazer cara de paisagem. Aham, aham, yeah, no, porque não faz sentido isso. Se a pessoa está em formato de aprendizagem ainda, ela está adquirindo conhecimento, você, como nativo, é obrigado a reconhecer que ela está fazendo um maior esforço, cara, e baixar a bola. Então, isso me lembra uma entrevista da Anitta, muitos anos atrás, que agora ela consegue falar bonitinho. Estudou bastante, viu que ela não ia conseguir chegar lá se ela não caísse dentro das fonéticas da vida, porque a pronúncia ia deixar ela para trás. Ela queria cantar no idioma, né? E isso é importante, ela não errar a palavra. Mesmo que ela não fale a gramática perfeita, uma observação, ninguém fala. Tá? Dia a dia, você brasileiro não fala gramática, você fala português falado. Tá? É uma observação importante. Exato. E, assim, ela, quando o cara, acho que foi na Inglaterra, eu não lembro onde foi a entrevista, eu acho que foi em inglês britânico. O cara falou super correndo, eu lembro que ela falou, o quê? Não entendi nada que você falou. Tipo, não sou obrigada, né? Porque eu tô aprendendo e você tá aí achando que eu sou o quê? Tá me metralhando palavras? O que é isso? Então, a atitude dela deveria ser a atitude de qualquer aluno, que ao invés de se Sim, rebaixar e falar, não entendo nada, puxa, eu não sei falar inglês. não Desculpa. entendo, Repete, não por vou favor, aprender nunca. pausadamente. Ah, Por favor, pausado, porque às vezes o áudio que você escuta está num ritmo muito forte. E você pensa, caraca, não entendi nada. No áudio, a gente não tem como fazer baleiês, né? Porque é o áudio que a pessoa vai escutar, ou para prova, ou para algum concurso que ela faça para ganhar aquele certificado famosinho de internacionais. Para esses, a gente tem macetes e dicas de pescar pelo ritmo do inglês ser algo específico, o sobe e desce do inglês que eles têm, você consegue pescar palavras-chave. Agora, no espanhol, você não conseguiria tanto fazer isso, porque o ritmo do espanhol e do português é tudo correndo. É tudo mesma linha. Ali, ó, alto pra exatamente. caramba. Eu te contei que uma vez eu tava no. Eu não lembro qual era o restaurante, mas eu tava também lá na Inglaterra. A gente tava morrendo de fome. A gente foi jantar. E a única coisa que eu queria fazer era comer. Juro, eu tava com fome. Então o pessoal ficou conversando na mesa, na minha mesa, né? Tipo, a galera que tava comigo. E eu fiquei comendo. Mas sabe quando você tá se sentindo vigiada? Aham. Eu comecei a me incomodar. Eu, tá acontecendo? Eu parei de comer, eu olhei para um lado, ali pro outro. O restaurante inteiro olhando para nossa mesa. Por quê? Nossa. O brasileiro fala alto demais. E todo mundo olhando para essa cara, tipo, credo, por que eles estão gritando? Será que eles querem se matar? Né? E a questão era somente porque o brasileiro fala alto. Isso é normal pra gente? Para eles, não. Então, a Isso Ju lembrou sabe aquela disso. situação. Que também foi na Inglaterra. Aí eu só falei, gente, baixa o tom da voz, tá problema pra gente, por favor. Mas é uma questão do quê? Do ritmo, do tom, da forma que a pessoa fala aí, ó, na ênfase que a pessoa dá a cada palavra. A gente dá ênfase em tudo. Em inglês, não. Foi a Fala primeira aí, vez que eu percebi que o brasileiro realmente fala muito alto. Foi a eu já primeira sabia vez, porque eu não né? consigo falar em festa, né? Porque festa todo mundo tá falando junto. Eu não entendo nada, fica do meu lado. A pessoa grita Eu no seu tenho ouvido. agonia. Eu tenho Eu também, agonia. eu fico nervosa. É, Mas então, eu conta aí. estava lá na escola, né? Nós tínhamos ido estudar e aí cheguei atrasada, né? Acontece no primeiro dia na Inglaterra, já imagina, né? Aí eu fui conversar com a responsável, com a coordenadora, e a primeira coisa que ela falou assim, nossa, você é brasileira mesmo? Eu falei, sim.
Não, é porque você falou inglês bem, né? Brasileiro não sabe falar inglês. Foi a primeira coisa. E eu já fiquei assim meio. Hã? Né? Primeiro contato na escola, primeiro dia, eu já ouvi isso de cara, né? Eu fiquei sem graça. Aí ela foi e falou assim: você pode encontrar o grupo de brasileiros, me mostrando assim, andando pelo hall, né, da escola. É muito fácil encontrar os brasileiros e mexicanos. Só olhar aquela rodinha ali, estão todos gritando. Assim que eu vou encontrar brasileiro aqui é fácil, falou assim pra mim, como se eu quisesse só me relacionar com brasileiros ali, porque eu não iria saber falar, né? Eu não sei se foi algo do tipo. Ou se foi realmente pra me afetar. Você vai ouvir ali a rodinha ali, tá vendo aquela rodinha ali? Todo mundo gritando, são mexicanos e brasileiros. Foi o que eu ouvi, né? Então, assim, é complicado, É. né? Eu Respondendo a fiquei pergunta. chateada. Eu, Fiquei, mas eu ia te olha, eu ligando. aprendi. Eu fiquei sem ação, porque foram duas porradas, né? De um lado e do outro, assim, Choque, na mesma hora. E ali eu foi um percebi tudo choque isso que a gente cultural. está falando. Foi. Eu percebi Sim. tudo isso que a gente está falando, que realmente esse preconceito, né? Essa coisa, os brasileiros e mexicanos juntos num canto ali, todos que falavam alto, todo mundo gritando, as pessoas julgando. Então, é realmente real, né? Foi É, assim, bem, para infelizmente. mim, Só queria fiquei responder a chocada. pergunta do Fábio, que ele colocou aqui. É Fábio, né? Acho que Cadê? é. Fala lá, Existem palavras no inglês que é comum serem pronunciadas erradas por leigos? Com certeza, várias. Várias. Uhum. Não somente português para inglês, qualquer idioma para inglês. Exemplo do espanhol, não vou na gente não, exemplo do espanhol. Espanhol V e B, não tem essa diferença do V e B. Tudo é B, B, né? Então, Verdade. exemplo específico, as palavras que têm V, eles falam B. Fala Isso é mesmo, um erro de pronúncia especificamente, porque dependendo da palavra, se tiver um correspondente com B, ela vai falar a palavra errada. Porque aí aquele som vai representar outra coisa. E aí eu posso dar o exemplo da moça lá na Inglaterra, lá na França, né, que aconteceu comigo, que eu não entendi nada do que a mulher falou. Né? O que acontece quando a pessoa fala uma pronúncia errada, isso o brasileiro também fala, tá? Só que eles falam de outra forma no Brasil. Depois eu falo qual é e eles vão entender. Não eu faço spoiler. Quem estava aqui da outra vez comigo, a Tatá sabe disso. Eu falei essa história da outra vez. Que eu estava no restaurante e eu precisava saber